Paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo ao podcast EBD em Síntese. Hoje nós estamos aqui com o Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmão Lúcio. Senhor, irmã Manuela, Pai do Senhor, irmã Rosimar, Pai do Senhor, professor. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, querido professor, irmão Lúcio, a nossa querida irmã Manu, estamos aqui em mais uma aula, com mais uma dica pedagógica. Amém, isso é verdade. E hoje nós estamos quase lá na retinha final, né? Estamos aqui com a lição de número 10, que vai falar sobre o desafio da janela 1040, tá? Então, quais são os objetivos da lição de hoje? Primeiro é conceituar a janela 1040. Então, o que que isso significa, o que que quer dizer, o que é, né? Pontuar os principais desafios dessa janela, né, da janela 1040, e, por fim, elencar estratégias para alcançar países da janela 1040, tá? Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje. E para começar, professor, você pode estar, né, trabalhando bem a palavra-chave, certo? Então, o que que é um desafio? O que que isso significa? E dentro, né, desse contexto missionário, o que é? Existe um livro, né, muito bom, que tem por título Nosso Silêncio Ocupado, a Igreja, o Evangelho e o Mundo, de John Stott. E esse livro, ele vai trazer uma sistemática, né? São capítulos curtos, mas que vai falar sobre esse nosso silêncio, né? O título, ele é bem sugestivo. É o nosso silêncio culpado, de maneira que, muitas das vezes, nós podemos estar não só evangelizando a nossa vizinhança, a vizinhança da nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país ali, né, crescendo até chegar, né, aos confins da terra ou até a janela 1040. Não só isso, é nós não nos calarmos, nós falarmos sobre a obra que o Senhor fez em nossa vida, onde quer que estejamos. E aqui é algo interessante, porque assistindo essas aulas, né, na igreja em que congrego, uma professora ensinando, ela mencionou, muitas das vezes as pessoas falam, comece evangelizando, né, ali, na sua igreja, no seu bairro, para depois ir para outros lugares. Mas que, na verdade, quando Jesus, né, ele está ali com os seus discípulos e ele instrui, ensina e deixa essa missão, ele diz que começa em Jerusalém, mas que vai até os confins da terra. Mas ele não diz exatamente a ordem, né, ali de que começar. Então, que se tem isso em seu coração, que você coloque, né, à disposição do Senhor para estar evangelizando, assim como também, se você tem esse desejo de evangelizar aqui, né, também na cidade, onde for, né, que você o faça assim como Deus nos ordenou. Amém? Então, vamos escutar a dica pedagógica da irmã Rosimar. Isso mesmo, Manu. Professor, esta semana, esta aula vai ser maravilhosa, com certeza. Mas qual é a nossa dica hoje, professor? Vamos fazer uma coisa diferente para os nossos alunos. Você vai, com tempo, até mesmo durante um dia antes, você vai organizar o espaço da sua sala. Se quiser fazer na entrada da EBD, dentro do templo, no púlpito, ou mesmo na sua sala, faça um grande mapa mundi, que eu vou dar uma ideia para vocês aqui. O que é que nós vamos utilizar? TNT. Você vai poder utilizar o TNT azul e também pode usar isopor para fazer um grande mapa mundi. E lá você vai colocar o nome dos países da janela 1040. Com certeza, quando seus alunos chegarem nesta aula, que observar este grande mapa mundi vai chamar atenção. E ainda mais, professor, com os nomes, né, dos países da janela 1040. Mas não fica apenas aí. Você vai receber os seus alunos com um envelope e eles vão ficar curiosos o que é que tem dentro do envelope. Quando eles abrirem o envelope, eles vão observar que tem mini bandeirinhas
dos países da janela 1040. E o que eles vão fazer com essas mini bandeirinhas? Quando estiverem na sala, todos já sentados em círculo, né, eles vão abrir, né, o seu país da janela 1040 e vão levar para casa como atividade de casa. Eles vão pesquisar e orar por aquele país durante o trimestre todo. Então, professor, com certeza vai ser maravilhosa a sua aula. Por quê? Porque vai ter muitos conhecimentos novos, mas não fica apenas aí, não. Então, primeiro você vai preparar o ambiente, receber os seus alunos com aquele lindo mapa mundo que você vai construir, né? Coloca lá o nome dos países, coloca o alfinetezinho com o nome dos países, e toda semana, professor, você pode estar orando na sala por um país, mas também, como os alunos vão levar para casa o envelope, eles vão pesquisar, mas como é que vai ser feita essa atividade de casa? Durante a semana, mesmo com outras lições, você vai estar conversando com seus alunos no grupo do WhatsApp da sala, questionando e querendo que eles postem informações sobre o país que eles pegaram, né? Então, cada um pegou o seu envelopezinho, então, no grupo do WhatsApp, você vai ali conversar com os alunos, professora, aluna tal, poste aí o que você encontrou, curiosidade sobre tal país. Então, vai ter essa conversa dialogada no grupo, que vai aguçar muitos conhecimentos, professor. Então, que Deus abençoe, né? Nós sabemos que vai ser tratado sobre a evangelização mundial, né? E a janela 1040 são desafios, né? Todos nós, para essa grande obra, que é a obra missionária. Que Deus abençoe. É verdade. Muito boa a dica pedagógica da irmã Rosimar. E como, né, esses países eles precisam de oração, né, de intercessão, porque estão tomadas por religiões do islamismo, budismo e hinduísmo, né? São religiões que falam sobre diversos deuses ali, né? E não só isso, mas que tem uma série de fatores que acabam gerando ali também miséria extrema de cada país. Então, assim, são países que necessitam, de fato, de uma empatia nossa, né, dos cristãos, de orar. É muito bom estar no banco confortável da igreja, estar no ar-condicionado, aquelas que têm, né? É bom estar dentro das quatro paredes ali, em segurança, e ouvindo, testemunhando o quanto Deus tem feito em nossa vida, mas melhor é fazer a comissão que Ele nos deixou. No mínimo, orando por essas pessoas que tanto precisam conhecer a Deus, porque somente Ele é quem pode mudar as suas vidas. Irmão Lúcio, qual é a dica que o senhor traz para nós na lição de número 10? Bem, a gente tem que assimilar um pouquinho aquilo que Jesus falou lá no livro de João, acerca da seara, né? Jesus disse que a seara era grande, mas poucos eram os ceifeiros. Além do mais, além de ser poucos, eles vão enfrentar, né, os desafios que são grandes. Nós temos aí um desafio no mundo, na janela 1040, certo? Que é a dica que eu dou para você, professor, se possível, levar um globo terrestre como esse que está aqui ao meu lado, né, entendeu? E mostrar a ele, entendeu? Todo o espaço em que se encontra esses países, né? De 10 graus até 40 graus no hemisfério norte, entendeu? Que envolve ali o continente africano, o continente asiático, certo? Onde estão 2/3 da população. São aproximadamente 67 nações de extrema pobreza, né? Aproximadamente 4 bilhões de pessoas, o que corresponde mais ou menos a 2/3 da população mundial. Então, é um desafio enorme. E esse desafio ele só pode ser vencido inicialmente com oração. A oração é fundamental nesse momento, entendeu? Em que os missionários vão enfrentar esses países, como Manuela falou aí, né? Que são principalmente o islamismo, o budismo e o hinduísmo,
certo? A gente leva em consideração aí, pelo menos, o hinduísmo, certo? Que é muito grande, certo? E o islamismo aí, a gente vê na atualidade o que está ocorrendo aí, né? Essa guerra aí entre Israel e o Hamas, certo? E envolve todos esses países que estão ali, né? Os muçulmanos, budistas, hinduístas, animistas, e, inclusive os judeus também, né? Porque os judeus, eles só vão reconhecer a Jesus como o Senhor quando Jesus voltar, né? E nós estamos aí nos últimos momentos do retorno de Jesus para buscar a sua igreja, certo? Então, essas nações, a gente tem que ver da seguinte forma, que eles são contrários a qualquer missão cristã dentro das suas fronteiras. Eles não permitem de forma nenhuma. Eu faço parte dos Gideões Internacionais e os Gideões Internacionais, quando eles falam de outros países, a gente vê que tem alguns países que são mais maleáveis do que outros. Outros são radicais. Não pode entrar de jeito nenhum. Uma folhinha, qualquer coisa, uma página, não pode entrar. Então, minha dica pedagógica seria muito parecido a que Rosimar colocou, né? Entendeu? Fazer um mapa da janela 1040. Como ela já colocou as bandeirinhas, geralmente eu faço pesquisando cada país, o seu IDH, entendeu? A sua maneira de ver a religião, que eles não permitem outras, certo? Então, essa é a grande dificuldade. E a gente vê aí que se trata, na realidade, de uma guerra espiritual. Aqui na lição, a gente vai encontrar, né? Tomai também, ele diz assim, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a oração é fundamental nesse sentido. Então, para dar maior ênfase, a minha dica era essa, né? Fazer o mapa, complementando o que ela falou, e aí faz uma complementação, certo? Os países que pertencem, alguns que são mais um pouco abertos, né, para evangelização, ainda eles permitem, e outros que são mais fechados, que são mais radicais. A gente pode também aproveitar e colocar nesse mapa as bandeirinhas que a irmã deu a dica aí, né? Primeiro, colocando as bandeirinhas e pesquisando acerca de cada um desses países, entendeu? Acerca da abertura da palavra de Deus, né? Ser levada a cada um. Porque tem uns ainda que permitem, outros de forma nenhuma, certo? Então a gente vê e a gente tem que observar isso. A minha dica é essa: fazer um mapa grande ou levar um globo terrestre para mostrar a eles, entendeu? Aonde se encontra esse país no espaço que vai de 10 graus até 40. Essa é a minha dica. E concluindo, fechando aí essa aula, né? Novamente orando pelos missionários, para que Deus possa sustentá-los e levar a missão evangélica até o fim. Amém. É muito boa, né? De fato, a dica do irmão Lúcio, ela complementa da irmã Rosimar, e o bom, né, é que ele traz essa ideia de estudar bem, de conhecer bem esses países, né? Você ter a noção daqueles que ainda permitem ter algo ali do evangelho, ainda permitem estar ali missionários, né? Ainda tem essa possibilidade, mas daqueles também que estão totalmente fechados a isso, que aí vocês podem, como ele colocou, né, estar levando diante de uma situação em que alguém é pego, qual é a sentença, o que que acontece, né? Então você pode estar agregando a isso que ele trouxe, né, irmã Rosimar? Como ela colocou, então, traz as bandeirinhas, dentro das bandeirinhas, pega a dica do irmão Lúcio e vai ali vendo, né? Você pode selecionar dentro das 67 nações, você pode selecionar
5 que são totalmente fechadas e 5 totalmente abertas. Aí você pode pegar uma de cada região, de cada continente ali, dessa janela mesmo, e aí ver ali, trazer essa descrição, essas características de cada um. Por quê? Ao final, você pode perguntar a eles, né? Dentro desse país, por exemplo, que o irmão Lúcio trouxe, é o país que está mais fechado dessa evangelização. A Coreia do Norte. Então, mas de que outra maneira? Então, se lá está fechado, não pode entrar de jeito nenhum, uma estratégia que nós poderíamos usar, estando lá sendo missionários, qual seria? Poderia ser através de carta, né? Hoje, a ideia das cartas, elas se perderam ao longo da história, da globalização em si, né? Então, ali você pode estar escrevendo cartas, falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus Cristo e entregando, né, dentro de caixas de correio, entregando na rua, né? Por quê? Não é uma literatura, é uma carta que está lacrada, fechada e não se sabe o conteúdo. E ali você pode deixar também numa praça, em qualquer outro lugar. Já aquele que é mais aberto, você pode trabalhar com, ali na Espanha, você pode, né, uma irmã, inclusive recentemente esteve lá e levou algumas Bíblias e levou embrulhadas com papel de presente. Então, não sabia o que estava recebendo, sabia que era um presente. Então, pode ser também uma estratégia que você pode estar utilizando. Então, você pode ir ali, diante dos seus alunos, né? Você aprendeu quais são esses países, o irmão Lúcio trouxe as características de cada um. Dentro dessas características agora, vocês vão elencar junto aos alunos, pelo menos dentro de 5 países, mais ou menos ali abertos, né? Que ainda permite algo, e aqueles totalmente fechados, você vai pedir uma estratégia para cada um deles, né? Por exemplo, então, divide ali a classe em grupos e pede para fazer criar essas estratégias, né? E crente é crente criativo, inteligente, então consegue rapidamente fazer aí essas estratégias, assim como coloca, né, o nosso objetivo, né, da lição de número 3, tá bom? Então, essas são as nossas dicas para vocês na lição de número 10. Desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para levar, né, esse ensino, para levar também o seu evangelho. Desde já, agradecemos também a direção do DENEC pela confiança e pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos e servindo ao Senhor. Então, a paz do Senhor, professor, desejamos uma excelente aula, a paz do Senhor, irmão Lúcio, a paz do Senhor, irmã Rosimar.